Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje é quarta-feira e nós vamos fazer a correção dos exercícios sobre multiplicação de números racionais. E aqui estão os exercícios. O primeiro, calcule mais 4/5 vezes menos 10/3. Então, para multiplicar, nós precisamos ver numerador com numerador e depois verificar os sinais. Então, vamos lá. Numerador com numerador. 4 vezes 10, 40. Denominador com denominador. 5 vezes 3, 15. E analisar os sinais. São sinais diferentes, então o resultado é menos. Como nós não fizemos a simplificação entre os elementos numerador e denominador das frações antes, então nós temos que analisar no final. Bom, como fazer isso? Eu verifico um número que divide o numerador e o denominador dessa fração igualmente. Então, por exemplo, o número 5 eu posso dividir aqui por 5 e dividir aqui por 5. Então, eu vou ter menos 40 dividido por 5, 8. E 15 dividido por 5, 3. Então, o resultado dessa multiplicação é a fração menos 8/3. Então, pessoal, é assim. Na aula de domingo, eu passei para vocês essa ideia da simplificação fazendo na própria operação aqui. Hoje, começando o exercício, eu não realizei ela antes para que a gente pudesse ver como fica o resultado da simplificação sem fazer a simplificação antes. Agora aqui, quando tem mais de uma fração, é ideal fazer a simplificação antes. Ficar esperto com isso. Por quê? Porque quanto maior o número no final, maior será o número que eu tenho que simplificar. Senão eu vou ficar a vida toda simplificando a fração. Então vamos ver aqui, ó. Nós temos o número 2 com o número 2 aqui no denominador e no numerador. Então usamos a regra do cancelamento. Ou dividindo por 2 vai dar 1 e 1. Nós temos o 3 aqui e o 3 aqui. Então, regra do cancelamento. Ou a divisão por 3. 3 dividido por 3, 1. 3 dividido por 3, 1. Agora, é só analisar os sinais, porque não tem mais números que sejam divisíveis entre si. Então, analisando o sinal de uma forma direta aqui. As primeiras duas usando a propriedade associativa. Mais com menos dá menos. O resultado com esse mais aqui. Então, esse menos que nós acabamos de ver no resultado com esse mais aqui. São sinais diferentes. Então, menos. Ok, agora a multiplicação. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, fica 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. E depois, o denominador, 1 vezes 1, 1 vezes 4, 4. Então, o resultado, menos 1/4. Já sai o resultado direto. Não precisa ficar fazendo aquela divisão sucessiva. Na letra C, vamos fazer aqui com a divisão na simplificação, se vocês preferirem, na própria operação aqui de multiplicação. Então, esse numerador com esse denominador dá para dividir por 11. 11 dividido por 11 dá 1 e 22 dividido por 11 dá 2. Ótimo! Então agora nós vamos fazer numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. E a regra de sinais, olha lá. Mais com menos dá menos. Sinais diferentes, resultado negativo. Então, 5 vezes 2, 10. E 1 vezes 7, 7. Pronto. No segundo exercício, a proposta é dê os inversos dos racionais. O que é o inverso? É o que é denominador vira numerador e o que é numerador vira denominador. Então, é só virar a fração. E é isso que nós vamos fazer. 2/3 virou, fica 3/2. Pronto. Menos 3/4 virou, fica menos 4/3. Pessoal, a ideia do virar a fração não é virar o sinal, né? Às vezes a pessoa pensa que é virar o sinal e coloca aqui mais 4/3. Está errado. O inverso é só da fração. O sinal permanece o mesmo.
11 sétimos virou 7 11avos. E o zero, hein? O denominador quando é zero é 1. Se eu for virar, fica 1 sobre 0. Existe 1 sobre 0? Não, não existe. Por quê? Porque não existe divisão por zero. Por isso, o zero não tem inverso. Não existe o inverso de zero. Agora, aqui no 3, como ficaria? O denominador do 3 é 1. Quando não tem nada, é 1. Nós vimos isso em conjunto dos números racionais logo no início, que os números inteiros são racionais. Eles são frações, cujo denominador deles é 1. Então, 3 sobre 1 vira 1 sobre 3. A mesma coisa aqui, ó, vira menos 1 sobre 2. A mesma coisa aqui vira 5 sobre 1 ou apenas 5. Então, 1/5, 5 sobre 1 ou 5. E depois, menos 1/9, menos 9 sobre 1, que é a mesma coisa que menos 9. O terceiro exercício, que é a nossa expressãozinha. O terceiro exercício, então, é o menos 1/2 vezes, abre colchetes, 1/5, menos o menos 3/4 vezes os 6/5, mais o menos 2/3 vezes o menos 3/5, fecha colchetes. É a nossa expressãozinha. Então, lembrando, primeira coisa que tem que resolver numa expressão são os colchetes. E dentro dela nós temos multiplicações. Então, nós temos que dar preferência às multiplicações. Ok, então, nessas multiplicações, nós temos simplificações a fazer. Então, é possível simplificar, por exemplo, 4 com 6. Por 2, vai dar 2 aqui, e o 6 por 2 vai dar 3. Não dá mais para mexer. Na outra, também temos aqui um cancelamento, ó, 3 com 3. Então, aqui dá 1 e aqui dá 1. Pronto. Agora, nós vamos copiar tudo que não vamos realizar operações agora e fazer essas continhas aqui. Então, vai ficar assim. Menos 1/2 vezes 1/5 menos, não esquece, ó, esse sinal. Agora, essa multiplicação. Ó, menos, aqui quando não tem nada é mais, com mais é menos. Ó, o menos do que eu acabei de fazer a análise com menos da expressão. Não esqueçam esses sinais, não dá errado. E 3 vezes 3, 9, porque a gente multiplica numerador com numerador. E 2 vezes 5, 10, denominador com denominador. Pronto. Mais, ó, o sinal de mais, copia. E vamos fazer essa continha aqui também. Então, olha lá, sinais iguais é mais. Preciso pôr parênteses com sinal de mais aqui? Pode. Ou não, já está direto. Por quê? Porque na análise do mais com mais nós temos mais. Então, para poupar espaço aqui, já vamos colocar direto a resposta. E aí nós temos numerador com numerador, 2 vezes 1, 2, denominador com denominador, 1 vezes 5, 5. Fechou o colchete. Dentro do colchete, essa análise de sinal aqui, ó. O oposto do menos 9 décimos, que vai ser mais 9 décimos. Ou, se quiserem, menos com menos, mais. Então, fica menos 1/2 vezes 1/5 mais 9 décimos mais 2/5. Pronto. Aí, nós temos que resolver o colchete. E dentro dele, a operação é de adição. E os denominadores são diferentes. Então, tem que tirar o MMC. Só que, com a experiência, a gente entende o quê? Que 10 é múltiplo de 5. Então, o MMC é 10. Logo, eu não preciso ficar fazendo o mínimo múltiplo comum, aquele MMC de decomposição dos fatores primos. Mas se tiverem dúvidas, pessoal, façam, para que vocês possam treinar e entender. E essa ideia de múltiplos e divisores, no canal também nós já temos gravado aula a respeito. Prestem bem atenção nisso. Se vocês não recordam, vai lá na aula, dá uma olhadinha. São aulas curtas e vale a pena para o conhecimento de vocês. Bom, vamos lá. Então, nós temos menos 1/2
vezes novo MMC. Então, vai ser 10. 10 dividido por 5, olha lá, denominador divide por denominador. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 1, 2. Então, o resultado multiplica pelo numerador. Depois, mais 10 dividido por 10, 1. 1 vezes 9, 9. Sempre divide denominador por denominador, resultado multiplica pelo numerador. Mais 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 2, 4. Fechou. Agora faz essa continha, fica menos 1/2 vezes, tenho 2, ganho 9, fico com 11. Tenho 11, ganho 4, fico com 15. Então, 15 sobre 10. Já tirei do colchete, por quê? Porque é número positivo, eu não tenho nenhum sinal negativo nem positivo aqui para analisar. Então, eu posso já pôr a continha fora do colchete. Ah, mas eu prefiro colocar o sinal de mais aqui, não tem problema. Põe o sinal de mais e põe o colchete. E depois só analisa na multiplicação. Bom, agora dá para simplificar. Ó. Esse 2 com... Ah, não dá. O 15 não é múltiplo de 2. Ok, então 15 é um número ímpar, então ele não é divisível por 2. Ah, não pode simplificar. Ah, eu quero simplificar esse 2 com esse 10. Também não pode, por quê? Não pode simplificar denominador com denominador. É só numerador com denominador. E se eles não têm um número que divide os dois ao mesmo tempo, eu não posso simplificar. Logo, esse 2 permanece como ele está. Não é simplificável. Tá, e aí, o que eu faço então? Eu analiso os sinais. Ó, aqui é um negativo, aqui é um positivo. Então, o resultado é negativo. Porque sinais diferentes é menos. Tá, e o numerador, multiplico pelo numerador, o denominador pelo denominador? Sim, então vai ficar 1 vezes 15, 15. E embaixo, 2 vezes 10, 20. Ok. É simplificável esses números? São. Ué, então por que eu não simplifiquei aqui? O que aconteceu? É que eu também posso simplificar uma fração em cima da outra aqui. Mas para não confundir vocês, porque a gente está sempre pensando no em cruz, eu mantive do jeito que estava. Por quê? Porque essa simplificação que faria aqui é a mesma que nós vamos fazer aqui. Olha lá, o numerador com denominador. Sim, claro, porque simplificação é de numerador com denominador. Não importa se está em cruz ou se está um sobre o outro. Ok, então vamos simplificar. Aqui dá para dividir por 5 e aqui dá para dividir por 5. E vai ficar menos 15 dividido por 5, 3 e 20 dividido por 5, 4. Então, o que eu quero que vocês entendam é que toda vez que vai simplificar, eu não preciso só olhar o numerador de uma fração com o denominador de outra fração. Eu também posso olhar na própria fração e fazer a simplificação aqui, antes de fazer a multiplicação. Se eu não fizer, eu vou ter esse trabalhinho aqui, no final de analisar e fazer a divisão. De qualquer forma, o caminho vai levar ao mesmo resultado, desde que eu obedeça regras. Aliás, tudo na vida tem regras e a gente só é feliz se a gente obedecê-las. Obrigada pela companhia de vocês. Até domingo na aula de divisão de frações. Tchau, pessoal. Por vocês terem assistido até esse ponto da aula, vocês têm verdadeiro interesse pelo assunto. Então, considerem a possibilidade de deixar o seu like, se inscreverem no canal, ativando o sininho para receber informações sobre as próximas aulas. E compartilhem esse vídeo com os que vocês acham que estão precisando.